Nós estamos iniciando mais uma pré-aula das lições bíblicas Escola Dominical, edições CPAD, e uma lição que fala, a lição sobre a qual nós vamos tratar, fala sobre o livro de Ezequiel. Esta revista deste trimestre fala sobre o livro de Ezequiel, mais especificamente a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Trataremos sobre a sétima lição e o assunto desta lição é: a responsabilidade é individual. Nós estamos falando numa sequência, porque trata sobre o livro de Ezequiel, falando numa sequência que vem trazendo a situação do povo no início do processo, no início do período do cativeiro, de 605 aproximadamente, com Nabucodonosor, até 539, quando eles saem do cativeiro. E vários motivos levaram o povo ao cativeiro. No começo da lição, olhando para o sumário, a gente vai poder observar aqui que a primeira lição fala de Ezequiel como atalaia. Deus coloca Ezequiel como atalaia de Deus, aquele que vê a situação e avisa. Depois, falando sobre o fim que se aproximava, sobre as abominações do templo, que foram também causas desse fim. A quarta lição vem falando sobre a glória de Deus saindo do templo, saindo do meio do povo de Israel, deixando o povo sem a proteção. Depois, a próxima lição fala sobre os falsos profetas. Depois fala sobre a justiça de Deus. E agora, esta lição que a gente está vendo, diz que a responsabilidade é individual. Diz que cada um responde por si. Basicamente é isso. O nosso texto áureo, que é base para o que a gente vai estudar, está em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. E diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isso vem da base para o assunto que é a responsabilidade é pessoal. A verdade prática, que é uma aplicação prática, diz: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Isso aqui é questão de análise, de observação, porque isso é muito observado no meio cristão, esse pensamento fatalista. A gente tem o nosso texto, leitura bíblica, embasada em Ezequiel capítulo 18, versículos 20 até o versículo 28. O nosso primeiro tópico, ele fala sobre a máxima, sobre uma máxima usada em Israel. A palavra-chave para a nossa lição de hoje, ou da semana, que vai ser executada no próximo domingo, é responsabilidade. Então, começando aqui o nosso primeiro tópico, ele tem um subtópico que diz uma máxima equivocada, porque o primeiro tópico fala sobre a máxima usada em Israel. E que máxima é essa? Que ditado era esse? O que é que se dizia? Se dizia que isso aqui está no versículo 18, no capítulo 18, versículo 2, se dizia que, era um ditado lá, muito falado, que os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que se embotaram, que ficaram sujos, com nódoa, coisa assim. Quer dizer, alguém faz uma coisa, mas outro é que tem as consequências, que vive as consequências. E em outro tempo, em outra era, em outra época, ele fala de pais e filhos. Os pais fazem uma coisa, mas os filhos é que têm os resultados, as consequências, que vivem os resultados, as consequências daquela coisa que os pais fizeram. Era o que eles diziam, era o que eles achavam. Uma interpretação errada, uma passagem bíblica. E ele diz assim, dito popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então isso está lá no Antigo Testamento, tá? Em Êxodo capítulo 20, dá para observar essa referência, esse dito deles, tá? Isso foi sendo desenvolvido por muito tempo, sendo usado por muito tempo, tanto que aparece em Êxodo. Agora, em Ezequiel, isso é dito ainda, muito tempo depois, muitos anos depois, muitos séculos depois, isso ainda é dito. E é sobre isso que esse primeiro momento fala. Eles estão falando isso, que os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, é que os pais fizeram coisas erradas, mas essas coisas erradas foram cobradas com os filhos. É importante a gente perceber que Deus castiga os pecados dos pais nos filhos em uma situação.
quando os filhos praticam as mesmas coisas que os pais. Aquilo que os pais fizeram, merecendo castigo de Deus, merecendo punição, ensinamento de Deus, vai acontecer com os filhos? Acontecerá com os filhos? Como assim? É justo isso? Não é justo? Não parece justo e realmente não é justo. E o nosso Deus é justo. Jeová é um Deus justo. A gente vai observar isso lá em Salmos 7. Vai dizer que Deus é justo. Então, ele vai castigar os pecados dos pais nos filhos. Os pais vão comer as uvas verdes e os dentes dos filhos é que vão ficar embotados? Claro que não. Simplesmente assim, do nada? Claro que não. Acontecendo assim, não há justiça. Mas o nosso Deus é justo. Mas Jeová é justo. E Deus castiga os pecados dos pais, dos filhos, em uma situação. Quando? Quando os filhos seguem o mesmo caminho dos pais. Quando os filhos fazem as mesmas coisas que os pais fizeram. Então, os filhos vão ter as consequências, vão ser ensinados, vão ser castigados por Deus, porque eles fizeram as mesmas coisas que os pais fizeram. Ah, mas os pais não foram punidos? Como assim não foram punidos? Não foram castigados? Não foram ensinados de que aquilo que fizeram é errado, ensinados de forma mais incisiva, mais direta? Todas as pessoas que praticam coisas erradas colhem o resultado das coisas que fizeram. Colhem o fruto daquilo que plantaram. É claro que o arrependimento pode mudar tudo, mas mesmo havendo arrependimento, dependendo da situação do estado em que a situação já esteja tão avançada, as consequências poderão ficar. Mas o fato de os pais praticarem o pecado e esse pecado só ser cobrado dos filhos, só acabar sendo cobrado dos filhos, não. Era um pensamento errado, era um dito popular que eles tinham errado, uma má interpretação do texto bíblico. Isso era mesmo que dizer, quando eles dizem, o caminho do Senhor não é direito, o caminho do Senhor é errado, Deus tem um caminho errado, Deus tem um caminho que não é errado, Deus é injusto. Era como se dissessem isso, Deus é injusto, Deus não é um Deus justo, Jeová não é um Deus justo. E era o que eles acabavam dizendo, da forma como eles se comportavam, da forma como eles interpretavam, como eles viviam esse dito popular. Talvez não se atentando por algum motivo, ou por cegueira do quanto estavam envolvidos na prática delituosa, eles não estavam com suas mentes cauterizadas, queimadas, cegas, que eles não conseguiam perceber a justiça e a injustiça, onde estava a diferença. Mas eles chegam a dizer que o caminho do Senhor não é direito, é errado, é incorreto, é torto. Logo, ele não consegue enxergar a justiça em Deus. Consequentemente, está chamando de Deus de injusto. Mas precisavam enxergar da forma correta. Precisavam enxergar pela janela correta, olhar pela janela certa e perceber que eles estavam praticando coisas erradas, por isso Deus os estava punindo. Porque eles estavam seguindo a prática de seus pais, de seus antepassados, as práticas erradas. Isso traz para um ponto muito atual, que já esteve em muitos lugares, em muitas partes do mundo, falando de Brasil, em muitos lugares do Brasil, já esteve com muito mais força. Mas ainda tem muita força esse pensamento, que é a questão da maldição hereditária. Maldição que passa dos pais para os filhos. Isso é um negócio divulgado nas igrejas, no meio cristão, e gente até que leva isso de forma muito de púlpito, de colocar no púlpito, de fazer reuniões sobre isso. Vamos chamar de culto, porque é a forma mais comum de falar. Cultos, campanhas, eventos, tratando especificamente dessas questões, trabalhando essas questões como sendo reais, como sendo verdadeiras, mas mesmo e direcionada para pessoas crentes. Mas eu pergunto, maldição hereditária, crente que tem maldição hereditária consigo, é possível? E quando aceitamos a Cristo, como é que fica? Cristo não nos perdoa? Será que o sacrifício de Cristo é tão mínimo, tão pouco, é insuficiente que não nos liberta, não nos perdoa de todos os pecados, que não quebra todas as maldições, todo o jugo do pecado que há sobre as pessoas, sobre nós, que havia sobre nós? Será que o sacrifício de Cristo é tão insuficiente assim, é tão fraco? Será que ele morreu na cruz por nada? Será que ele morreu na cruz para algumas situações e outras não? Você que pensa, que tem esse entendimento de
maldição hereditária. Você consegue associar essas coisas? O sacrifício de Cristo foi insuficiente? O sacrifício de Cristo não compensa tudo, não cobre tudo, não resolve tudo? Será que ele só perdoa algumas coisas? Será que ele não tem força para quebrar maldições, seja elas quais forem? É importante pensar isso. A questão da maldição hereditária não prevalece diante do sacrifício de Cristo. Se prevalecer, é porque o sacrifício de Cristo é muito meia boca. E eu posso garantir a você que não é. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente, ele é pleno. Do contrário, não valeria a pena ele vir passar por tudo aquilo e não resolver todo o problema. O nosso segundo ponto, ou subtópico, ele traz: Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. Jeremias e Ezequiel falaram exatamente da mesma coisa. Falaram da mesma coisa, do mesmo assunto. Só que Jeremias falou apontando que aquilo aconteceria, trazendo uma linha de pensamento que aquilo aconteceria, aquilo chegaria a acontecer. É uma espécie de... Ele falou para o amanhã. Ezequiel, já mais envolvido na questão do cativeiro, ele falou para o hoje, o agora. A gente tem aqui, olhando o nosso texto bíblico, o versículo 20, que é o versículo que a gente já falou sobre no texto áureo, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Isso aqui é Ezequiel falando. A alma que pecar, Ezequiel falando, direcionado por Deus. Não foi da cabeça de Ezequiel, não, isso aqui. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Isso é para o momento, mas tanto Ezequiel quanto Jeremias falaram do mesmo assunto. Como já disse, Ezequiel tratou para o momento mais atual, para o tempo dele. Jeremias falou para um momento mais adiante. Olha, isso vai acontecer. As coisas caminharão por esse lado, por esse caminho, andarão por esse caminho, virão dessa forma. Enquanto que Ezequiel já disse: olha, as coisas já são dessa forma. O tempo já passou e agora o tempo já chegou, a situação já chegou e agora funciona assim. Jeremias ele traz lá no capítulo 31 e no versículo 29 um contexto escatológico daquilo que iria acontecer, daquilo que estava sendo anunciado. Mas Ezequiel já traz uma questão mais imediata. Agora, o momento é esse, a vivência é essa. Tanto que se a gente for observar lá em Jeremias, no capítulo 31, a gente consegue perceber claramente essa situação posta por Jeremias. A gente consegue perceber claramente o que Jeremias está dizendo, o sentido, o contexto do que diz Jeremias no capítulo 31 e no versículo 29. Ele diz: naqueles dias nunca mais dirão. Olha só, ele está falando para depois. Ele está falando antes do período aplicado ao cativeiro. Ele diz: naqueles dias, quando chegar aquele momento, vocês nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, esse dito popular ele não vai mais poder ser dito, porque vocês vão compreender que ele está errado. Então, naqueles dias isso não vai mais poder ser dito. E agora a gente chegando aqui no livro de Ezequiel 18 e o versículo 2, ele já diz: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias disse: naqueles dias vocês vão parar de dizer isso. Ezequiel já disse: agora vocês não podem mais dizer isso. Naqueles dias, agora. Então, são momentos que cada um falou para o seu tempo. Mesmo Jeremias falando para o povo do seu tempo, para uma coisa que ainda iria acontecer. Acho que isso ficou bem claro, facilitando o entendimento de todos nós, inclusive do aluno que poderá perguntar. E se o aluno não perguntar, leve esse questionamento para o aluno. Leve ele a refletir, a observar esse detalhe que pode ter passado despercebido por ele. Mas você, na condição de professor, de mediador nesse processo de entendimento, texto bíblico e da lição, leve esse questionamento para ele. Mostre para ele a situação de que ele precisa perceber isso aí, que um falava, perceber esse detalhe. Perceber detalhes pode ser o grande diferencial para observar e fazer contextualização daquilo que está sendo dito, do que está sendo ensinado. Agora, o problema em nosso tempo. O escritor da revista traz agora uma parte de contextualização aqui. E olha só,
Ele diz que isso veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, que tratam da questão da batalha espiritual. A batalha espiritual está muito ligada a essa questão também de maldição hereditária e outras coisas afins. Mas essas duas coisas estão muito ligadas, batalha espiritual e maldição hereditária. A batalha espiritual usada para quebrar as maldições hereditárias. Era a linha de pensamento mais óbvia, mais clara. A gente tem aqui um ponto a ser observado que a gente não pode deixar de destacar. Inclusive é importante destacar isso para o aluno. Cristo levou sobre si o que? As nossas maldições. Isso vem mostrar que essa questão de maldição hereditária não tem fundamento bíblico. É isso mesmo, não tem base bíblica. As pessoas podem até argumentar e puxar textos para colocar, para dar base para isso aí. Mas eu não consigo perceber um crente, um cristão, alguém que decidiu a sua vida por Cristo, vive uma vida cristã e vive embaixo de maldição hereditária. Eu volto a dizer, e o sacrifício de Cristo, como é que fica? Quanto vale o sacrifício de Cristo? Ele é só uma coisa parcial? Ele resolve a situação proporcionalmente? Ou ele está aí para resolver a situação de uma vez por todas? Esse sacerdócio de Cristo, ele não é um sacerdócio perfeito? Ele não fez um sacrifício perfeito? Por isso ele é o sumo sacerdote perfeito? A nova aliança não traz essa questão de que agora o sacerdócio é eterno de Cristo? A nova aliança não traz essa questão de que o tabernáculo agora é celestial? Como é que pode, então, o sacrifício de Cristo não ser suficiente para nos libertar, para quebrar toda e qualquer maldição? Cristo levou sobre si as nossas maldições, as nossas dores, tudo. Então, crente não vive sob maldição hereditária. É isso mesmo. Crente não vive embaixo de maldição hereditária. Nós aceitamos a Cristo. O Espírito Santo trabalhou em nossa vida. Nós reconhecemos a necessidade. Ele nos levou a reconhecer a necessidade de salvação, de que precisávamos de Deus, de Cristo, de salvação. E Paulo vai deixar claro lá no Romanos capítulo 5, versículo 8, versículos 8 e 10. A gente agora tem uma nova vida. A gente tem um novo proceder. A gente é de outro Senhor. Não só nessa referência que falei, mas em Romanos ele fala muito claramente isso. Mas ele diz também que as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Lá em Coríntios ele fala isso, 2 Coríntios 5,17. Temos uma nova vida. Tudo que era velho passou. Se tinha maldição, Jesus quebrou na cruz. Não tem mais. É tudo novo. O sacrifício de Cristo é suficiente, é pleno. Não precisamos de alguma coisa para fazer uma nova etapa desse sacrifício, ou uma coisa que a gente vai fazer, ou que alguém vai fazer, para que a gente tenha maldições quebradas. Pode parecer um choque para muita gente, mas é isso mesmo. Mas e as consequências do pecado? Alguém pode pensar. As consequências estão aí. Eu posso ser perdoado do meu pecado, porque o perdão depende do arrependimento. Eu me arrependo, Deus perdoa o meu pecado, mas ele pode deixar consequências. Isso pode ter marcas na minha vida. Consequências da minha vida pecaminosa. Marcas que poderão continuar por toda a minha vida. Morrerei com essas marcas. Marcas, às vezes, marcas físicas podem estar me acompanhando como consequência daquilo que eu vivi, que eu pratiquei, da vida que eu levei. Então as consequências podem perdurar, mas as maldições não. O sacrifício de Cristo nos liberta de tudo. Indo para o segundo tópico, a gente tem sobre a salvação para todos os seres humanos. Há esperança para o pecador. Ele está afirmando. Há esperança para o pecador. Quem está afirmando? Quem está afirmando é o autor da revista, o escritor da revista. E ele puxa os versículos 22 e 23 do capítulo 18. E os versículos 22 e 23 do capítulo 18 vai dizer assim: de todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança. Ele está falando do 21. Que se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Arrependimento muda tudo. De todas as suas transgressões que cometeu não haverá lembrança. Apagou tudo, não tem lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, ele viverá, ele mudou de vida, ele é justo agora. E por isso ele viverá. Tudo que tinha em cima dele de jugo, de fardo pesado, foi retirado. E agora ele tem uma nova vida, ele tem um novo comportamento. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele praticou, viveu, ou coisa do tipo. Ele tem um novo proceder. O 23 diz: desejaria eu
Isso aqui é Deus dizendo, por meio de Ezequiel. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Ele mesmo responde, diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Eu quero é que eles se convertam e vivam. Eu não quero que eles morram, que eles pereçam. O sacrifício de Cristo está aí. O plano divino está aí. O plano de Deus, vamos dizer assim, através dos séculos, está aí. Está aí com que objetivo? Com o objetivo exatamente de que o homem viva, se converta e viva. Que o homem esteja novamente ligado a Deus, retorne ao Pai, ao Criador. Saia da condição de pecador, de escravo do pecado, e agora tenha um novo modo de vida. Então Deus não quer que o homem morra, que o pecador morra. Não, de forma nenhuma. Ele mesmo diz aqui no versículo 23, eu não quero que ninguém morra, que o ímpio morra. Eu quero que se converta dos seus caminhos e viva. É isso que ele quer. Ele deixa claro aqui. Está em Ezequiel capítulo 18, versículos 21, 22 e 23. Então, há esperança para o pecador? Claro que há. Há esperança para todo mundo. Há esperança. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. A gente pode observar isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 também, essa referência. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A gente observa essas afirmações lá, esse querer de Deus lá. Isso quer dizer que sempre há esperança. Enquanto as pessoas estão aqui, enquanto as pessoas estão vivas, vivendo sobre esta terra, ouvindo, se comunicando, fazendo seja lá o que for, sempre há esperança. Nós temos aqui o nosso segundo subtópico, que traz o seguinte, refutando um pensamento fatalista. E o que pensamento é esse? O profeta Ezequiel ele vai fechar a porta fatalista do imaginário popular. Mas esse imaginário popular se refere ao imaginário popular do povo de Judá e dos exilados na Babilônia. O que é que esse pessoal pensava? Ele pensava que os pais pecaram, automaticamente os filhos vão pagar, não tem para onde correr, é fatal, está determinado, não pode mudar. Aquilo está previsto, é um determinismo. O pai peca, Deus castiga o filho. O pai peca, Deus castiga o filho. O pai peca, Deus castiga o filho. E isso se prolonga, isso continua por séculos. Tanto que eles diziam isso lá no período no livro de Êxodo, isso já aparece, e isso continua aqui em Ezequiel, séculos depois. Mas Ezequiel diz, a partir de hoje vocês não vão mais dizer isso, porque vocês não têm base para dizer isso. Parem de dizer isso, isso está errado. Isso é Deus dizendo, por meio de Ezequiel. Dizendo para o povo parar com esse comportamento, com esse pensamento. Porque era um pensamento errado. Não há determinismo. Não tem esse negócio de decisão fechada, martelo batido, e é isso que vai ser para todo mundo, acontecer como acontece com todos. Não há determinismo. As decisões são individuais. Eu faço o meu caminho. Isso pode ser chocante para muita gente. Até para muito cristão. Que acredita que tudo está... E até diz, e você já deve ter escutado isso, que tudo está determinado. Tudo está traçado. Tudo está determinado, Deus já determinou um plano para a minha vida, tudo é aquilo que vai acontecer. Eu tenho que só esperar nele, porque aquilo que ele determinou é o que vai acontecer e não pode ser de outro jeito. Assim como tem gente que está determinado, de alguma forma, a ficar sempre na escuridão, em trevas, em distante de Deus, aquilo já está fechado, não tem como. Vamos para o texto bíblico, versículo 20. O versículo lá do nosso texto áureo é esse mesmo. O que diz o versículo 20 na lição? Diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Quebrou essa questão que está determinismo, de fatalismo, de que o pecado do pai vai acompanhar o filho. A maldição que estava no pai, que o pai provocou, vai acompanhar o filho. A maldição que o avô provocou vai acompanhar o filho, vai acompanhar o neto. A maldição que o bisavô provocou vai acompanhar o avô, o pai, o neto, o bisneto, e vai se arrastando pelo resto dos séculos aí. Não, ele está dizendo que não é assim. Ele diz, a alma que pecar e não se arrepender, essa morrerá. E aí ele diz, o filho não levará a maldade do pai. O filho vai fazer o seu caminho, vai fazer o próprio caminho. Ele até cita mais adiante alguns exemplos, 3 situações de pai, filho e neto. 3 situações de pessoas que se comportaram de forma diferente. O pai fez uma coisa, fez o errado, mas o filho fez diferente, fez o certo, mas o neto fez o errado de novo. E cada um tem o seu próprio destino
selado do jeito que ele faz. Ou seja, eu faço o meu caminho. Eu escolho andar do jeito que eu quero andar. Você pode observar, lendo o capítulo 18, você vai observar que ele vai colocar situações claras. Não tem como dizer que não dá para entender, porque é muito claro. No capítulo 18 ele vai mostrar situações de pessoas que agiram de forma diferente e tiveram situações diferentes. Que o filho pode agir diferente do pai. Aquilo que o pai fez não vai ser representado no filho. O filho vai ter o resultado daquilo que ele fizer. O pai tem o resultado daquilo que ele fez. E o neto terá o resultado daquilo que ele fizer. E assim continua. Essa questão de pensamento fatalista que traz, que está tudo determinado, que a maldição que de um passar para o outro, e passar para o outro, e passar para o outro, por isso ela é hereditária, vai passando de pai para filho, neto e todo mundo, e aí no caso é pai, mãe, todo mundo. Não é uma sequência obrigatória que isso deva acontecer, não é uma questão obrigatória de que isso deva acontecer na mesma sequência, seguindo uma sequência, um caminho que não dá para mudar. Cada um faz seu caminho, simplesmente assim. Ah, mas que pecar, essa morrerá. Se arrependeu, não morre. No terceiro subtópico, 2 situações. E que situações? Situação 1, e aí traz os versículos 2, 22 e 24 do capítulo 18. E ele diz, a primeira situação, se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. Simples assim. Ela abandonou a sua prática ruim. Essa pessoa é perdoada e se fizer juízo e justiça, certamente viverá. Não morrerá. Ela é perdoada. E se depois disso procurou se comportar direito, fazer aquilo que era certo, ela vai viver e não vai morrer. Não estou dizendo que não vai morrer para sempre. Não. Ela não vai ser castigada por aquele pecado, por aquela prática que ela fez antes, porque ela se arrependeu e deixou. Então ele certamente viverá, não morrerá. A segunda situação. Mas, se pelo contrário, o justo se desviar de sua justiça, ele era justo, fazia o que era certo, mas ele resolveu se desviar da justiça. Eu vou fazer o que eu bem entender. Eu não quero mais ser justo. Eu quero fazer o que eu tenho vontade de fazer. Aquilo que eu sempre tive vontade, mas nunca fiz. Sempre briguei para não fazer. Eu quero fazer agora. Eu não vou mais ser justo. Eu vou aproveitar as oportunidades que aparecem para mim e vou pegar o que me oferecem. Essas coisas que são interessantes, mas que eu tenho que dizer não. Eu vou fazer. O justo se desvia de sua justiça e comete injustiça e iniquidade conforme todas as abominações que faz o ímpio. Anda numa vida desregrada, faz tudo o que bem entender. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Sabe aquilo antes ele era justo. Sabe aquilo que ele fez de certo, de bom, quando era justo? E agora virou para o outro lado? Aquilo que ele fez nem será lembrado. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Não conta. Esqueceu. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Aquilo que ele fez de positivo nem vai contar mais. O que vai contar agora é o que ele está fazendo, o que ele está vivendo, a forma de vida que está levando. Nós fazemos nossas escolhas. A vida ela é feita de escolhas. Nós escolhemos todo dia. Nós temos a possibilidade e até escolhemos todo dia fazer isso ou aquilo. Porque todo dia começa um novo momento, uma nova vida, uma nova sequência de oportunidades. E todo dia a gente tem que escolher. É uma sequência de coisas, de escolhas diárias. Que eu sempre tenho que estar escolhendo fazer o certo ou o errado, a justiça e a injustiça. Determinando o que eu vou fazer, como é que eu vou me comportar. Isso quer dizer que não tem uma questão fatalista, uma questão previamente determinada, um determinismo, uma coisa que está previamente acertada, que vai ser assim, só assim. Não tem como escolher, não tem como mudar. Tem sim. No nosso próximo tópico, que é o terceiro, fala sobre a reação de Israel. Sobre a reação de Israel. Deus, no versículo 25 agora, o versículo 25 traz uma pergunta retórica. Aquela pergunta que não pede uma resposta, ela em si já está quase que sendo a resposta. A resposta já está óbvia, já está nas entrelinhas e até de forma clara, dando para perceber. E Deus faz a pergunta, por meio de Ezequiel, para o povo. Versículo 25, vamos ler o versículo 25, acompanhe na revista ou na Bíblia, o versículo 25 do capítulo 18 de Ezequiel. Ele vai dizer assim, vocês dizem, o caminho do Senhor não é direito. Aí Deus diz, ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos que são torcidos? Vocês têm a coragem de me dizer
que o meu caminho não é direito? Que eu sou injusto? Que o caminho de vocês é que é o certo? Essa é a pergunta que Jeová, que Deus faz por meio de Ezequiel para o povo. Eles estavam tão cegos, com a sua mente tão cauterizada, tão cega, que eles achavam que os seus caminhos eram corretos. Sabe aquela passagem bíblica que diz que há caminhos que ao homem parecem que são bons, mas o fim deles é a morte, é a destruição, é a perdição. Eles estão tão focados, tão cegos, estão enxergando só por um ângulo, só por uma perspectiva, só a deles. Eles estão com a cabeça tão virada para aquela prática, para aquela vivência, para aquele tipo de vida, que ele só consegue enxergar a posição dele. Só consegue enxergar que ele está certo. Ele não consegue enxergar que existem outros caminhos, outras formas de enxergar a situação. Ele é o certo. Ele faz o certo. Romanos capítulo 1 trata disso aqui. Romanos capítulo 1, versículo 19, 20 e aí em diante, Paulo vai trazer isso de forma clara. Que o homem abre mão de estar com a cabeça tão virada pelo pecado, pela prática pecaminosa, que ele abre mão de um bocado de coisas para se agarrar a outras coisas que são prejudiciais. Ele abre mão do Criador. Então eles estavam tão cegos que achavam que os caminhos do Senhor eram tortos, errados, e que os deles é que eram corretos. Você consegue observar uma semelhança disso com hoje, contextualizando? Pois é. As pessoas hoje pensam, muita gente pensa assim. Inclusive gente que tem conhecimento acerca da palavra de Deus. Sabe-se lá por quê? Pensa assim. E são pessoas que estão totalmente envolvidas, dominadas, escravizadas, até mesmo nos bancos da igreja. Mas estão nessa situação, dominadas, escravizadas pelo pecado. São escravas do pecado. E elas estão cegas, elas não conseguem perceber, elas estão em escuridão. Elas não conseguem enxergar que os seus caminhos são errados, que os seus caminhos são tortuosos. Elas enxergam, pensam e entendem que os caminhos de Deus são tortuosos, que Deus é injusto, Deus deixa isso acontecer. Deus é injusto. Deus não poderia deixar isso acontecer. Aí vem a ideia do deísmo. Deus fez o mundo, a criação, e nos deixou aqui a nossa própria sorte. Ou seja, Deus não está no controle. Porque se estivesse no controle, ele jamais deixaria que isso acontecesse. Ele jamais deixaria que essas atrocidades, essas maldades, essas situações todas que acontecem no mundo acontecessem. Que a fome, a violência, as guerras, a corrupção, tudo isso que tem no mundo não aconteceria se Deus estivesse no controle. Pois é, mas essas coisas não são feitas por Deus. Essas coisas são resultados, são consequências das escolhas das pessoas, administrando mal, gerenciando mal, sendo invejosas, sendo gananciosas, querendo tudo para si, esquecendo do próximo. Isso tem consequências. Mas Deus está vendo tudo isso aí. Simplesmente ele vai deixando o homem fazer. O homem quer fazer, ele faz. Volto lá para Romanos capítulo 1, versículo do 19 em diante, vai dizer que o homem fez essas escolhas. Aí é mais ou menos assim que, numa linguagem mais prática, mais direta, mas leia o texto de Romanos 1, capítulo 1, a partir do... Pode ser todo o capítulo 1, mas a partir do 19 já vem muito mais direto. Deus diz mais ou menos assim: vocês querem viver do jeito de vocês? Então tá, vocês vão viver do jeito de vocês. Vocês escolheram isso? Então tá, vivam do jeito que vocês querem. Eu não vou atrapalhar vocês, não vou mexer com nada disso aí. Façam do jeito que vocês querem, mas assumam as consequências. Pode ler lá. Romanos capítulo 1, a partir do 19, você vai encontrar isso aí tudo. Depois de então da explicação, explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão do próprio Deus, por meio de Ezequiel. Os caminhos do Senhor são corretos, os do povo são torcidos. Deus diz isso. Vocês dizem que os meus caminhos são errados? Errados são os caminhos de vocês. Pode ver lá, no versículo 25 do capítulo 18, está dizendo isso que eu acabei de falar. E reflete a situação do mundo hoje, das pessoas hoje, de muita gente hoje. Sobre a justiça, Ezequiel deixa claro como se fosse sobre o sol do meio-dia. Deixa muito claro. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Romanos 2,6 fala isso. Recompensa de acordo com as obras. Mas só para a gente continuar aqui no texto, na nossa leitura bíblica, ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a bondade do pai.
O filho vai ser recompensado de acordo com as suas obras, o pai de acordo com as obras dele. Nem o pai levará a maldade do filho. O filho vai ser recompensado de acordo com as suas obras, e o pai de acordo com as obras dele. A justiça do justo ficará sobre o justo, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Não tem esse negócio de um fazer e o outro pagar pelo que o um fez. Não, cada qual paga pelo que fez. Isso é justiça. Justiça. E Deus é justo. E agora o nosso terceiro subtópico vai falar sobre justiça. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo. Que atributo? Justiça. Deus é justo. Deus é justo. Nós, com a nossa mente humana limitada, a gente tem uma certa dificuldade de compreender essa justiça. Mas se a gente for parar para observar, a gente consegue entender, até certo ponto, ou consegue entender, digamos assim, que Deus é justo. Então, a gente não consegue perceber essa justiça de Deus num primeiro momento, num primeiro olhar. A gente tem que olhar com mais clareza, com mais exatidão, com mais detalhes para perceber a justiça de Deus. A gente vai perceber, e talvez não perceba logo no primeiro momento, mas depois de uns fatos analisados e até vivenciados, a gente vai perceber que Deus é justo. Sim, Ele é justo, com certeza 100% justo. Agora o nosso terceiro subtópico, e é o nosso último subtópico, ele vem trazendo um ponto que ele vem fechar todo o raciocínio. Ele vem trazer a solução para tudo. O terceiro subtópico fala sobre arrependimento. Arrependimento é tudo o que o homem precisa fazer. A retribuição, o autor escreve aqui, que a retribuição ao pecador, quanto mais, ao pecador que vive pecando, que vivia pecando, no caso do povo de Israel, mas não se aplica só a eles, se aplica também a todas as pessoas. A retribuição ao pecador, quanto mais, que vive na prática do pecado, vem depois de muitos séculos, de muitos anos de apelo ao arrependimento por parte de Deus para o povo. E sem o povo responder a esse apelo de Deus. Então o povo não responde ao apelo de Deus, ao arrependimento, e Deus vai deixando, vai levando, vai deixando passar o tempo, vai pedindo arrepende. Até que chega um tempo que não dá mais. E no caso deles aqui, ano 605, acontece, vamos dizer assim, o castigo de Deus. Eu vou chamar de ação pedagógica de Deus, porque tinha a intenção de ensinar. Devem cobrar. Mesmo o ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, o que acontece? Ele tem o perdão. Consequência do arrependimento. Houve arrependimento? Se houve arrependimento, mesmo o ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, ele tem o perdão. Por quê? Qual o motivo do perdão? Qual a causa do perdão? Qual a razão do perdão? O arrependimento. Arrependeu, é perdoado. Todos precisam de arrependimento. Todos os homens, todos os seres humanos precisam de arrependimento. Não dá para ser perdoado se não houver arrependimento. Como? Não tem. Porque se não há arrependimento, não há declaração não há confissão da prática vivenciada de forma errada. A pessoa não admite que errou, que está numa prática que tem que ser mudada. Porque não se arrepende. Então o versículo 27 e 28 da nossa leitura bíblica, ele vem trazendo isso. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Entendeu que fez errado, que está na prática delituosa, que tem que mudar. Aconteceu o arrependimento, é perdoado. Agora tem que continuar vivendo uma vida justa, uma vida correta. Não pode simplesmente dizer que se arrependeu, ter o perdão e voltar à prática, à velha prática. E aí ele está batendo de frente com o texto. O texto não se aplica a ele. Concluindo, a gente tem o seguinte: depois de Ezequiel e o próprio Deus, por meio de Ezequiel, refutar o imaginário popular
de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, então o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Deus diz: esse negócio de que vocês falarem aí que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, isso está errado. Não é assim não. Não tem esse negócio de que o pai faz uma coisa e o filho vai pagar. Não tem esse negócio de maldição hereditária. Não, não tem não. O que tem é sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por todo mundo. Quebra toda maldição. Não tem negócio de sacrifício de Cristo meia boca, não. Sacrifício parcial, que não perdoa o pecado todo. Não, é sacrifício para perdoar o pecado. Ele é o sacerdote perfeito. Fez o único sacrifício e último com o próprio sangue. Sangue voluntário. Não tem mais outra situação de fazer outro sacrifício. Isso não existe. Então, é uma ideia que foi quebrada por Deus. E Deus diz, a partir de hoje, diz para o povo, a partir de hoje vocês não vão mais pensar assim. É importante a gente perceber que tem muita doutrina sendo colocada como sendo verdadeira, mas, na verdade, é imaginário popular. Isso tem hoje ainda. É pensamento do povo que vai sendo trabalhado, sendo manipulado, e em alguns casos manipulado por certas pessoas, porque é conveniente que o povo continue pensando assim. Parece política, mas não é política necessariamente. É uma questão de púlpito. Pessoas sendo manipuladas a pensarem assim, porque é conveniente para alguns grupos, para algumas lideranças, que o povo pense assim. Para o povo continuar refém daquelas lideranças, daqueles falsos profetas que vimos nas lições anteriores. É importante a gente ficar atento e distinguir essa questão do que é imaginário popular e do que realmente é o que Deus diz. E aí é preciso conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia. Convido você a observar, a assistir a outros vídeos, até para uma questão de dar maior suporte a esta lição, porque as lições estão amarradas, ligadas, e você pode ver outros vídeos de outras lições, temos desde a primeira lição, e isso poderá ajudar você a compreender melhor alguns pontos desta lição. Uma boa aula na escola dominical. Trabalhe com seu aluno, sugestão minha, trabalhe com seu aluno esses pontos que nós falamos. Tente ler esse capítulo 18 com os alunos, ler pausadamente, não muito devagar porque o tempo é corrido, mas ler esse capítulo, principalmente no que diz respeito aos exemplos que ele vai colocar das 3 gerações que praticam coisas e que as ações são diferentes para cada uma dessas gerações. Obrigado pela sua atenção nessa pré-aula. Fique com Deus.